Tássio Teixeira. Boa noite, boa noite, boa noite. Agora, além do nosso Instagram, nós estamos aqui também nas ondas da Rádio Mangabeira FM 104,9, pelos aplicativos de rádio, pelo portal da rádio na internet. Não é só em datas comemorativas que a gente traz pessoas extremamente competentes de diferentes etnias e povos. Aqui nosso programa, ele começou na segunda semana de abril e nesse mês e pouco nós já recebemos aqui Cipe Cariri, que trouxe vários aspectos da sua militância religiosa, cultural, da organização do seu povo, que está em várias localidades do país, explicou um pouco dessas questões para a gente, da língua. O Cauê Cariri também, ele veio aqui conversar com a gente sobre a ACA-Flow, uma associação, uma das mais recentes associações de usuários de cannabis terapêuticas aqui da nossa Paraíba. E aí você está perguntando porque eu estou nesse arrodeio todo, né? Porque hoje nós estamos recebendo aqui o nosso querido Givanildo da Silva, que é educador popular, indígena do contexto urbano, fundador da TV Embaú, colunista do portal 247, vai falar com a gente sobre essa questão dos indígenas no contexto urbano e a Conferência Popular do Clima. Já fica aqui o meu boa noite para você que está aí passando de rádio em rádio sem querer ficar na Voz do Brasil e vai ficar aqui com a gente na 104,9 acompanhando o nosso programa no ar para somar comigo, Tássio Teixeira, na apresentação e lá na técnica Jonas com a gente aqui, sempre ativo nessa nossa jornada. E hoje nós não vamos colocar música entre a nossa apresentação e a entrevista, não. A gente já vai começar direto esse nosso momento de hoje para os quase 30 bairros que são acompanhados, que alcançam a nossa sintonia 104,9 aqui na nossa capital, mas o mundo inteiro que está nos acompanhando pelas redes sociais. Passo para que Giva possa, antes de entrar em qualquer tema, Giva, dizer quem é Givanildo, para quem está nos acompanhando no Instagram e na nossa 104,9. Boa noite, Tássio, boa noite. Boa noite, Tássio, boa noite. Aqui eu tô, rapaz, não estava falando com ninguém. Boa noite, Tássio, boa noite os ouvintes, os telenautas, né? Todas, todos que estão aqui nos acompanhando nessa noite de hoje, nessa prosa que espero que seja uma boa prosa. Tássio, acho que não tem muita novidade, né, a meu respeito, né? Sou um indígena desterritorializado, reterritorializado, né? Como boa parte dos indígenas aqui do Nordeste, e acabei indo para São Paulo numa outra chave, né, uma outra elaboração de que é o retirante, e por lá fiquei umas 3 décadas e voltei para cá agora nesses últimos 5, 7 anos, na verdade, né, 6 anos para 7 anos, e já há muitos anos a gente tem feito esse debate desses processos que ocorreram com os povos indígenas, dentre outras atividades e outras militâncias que a gente teve. Mas essa é uma militância de reconhecimento ancestral, né? E que é uma questão que é muito caro para nós, não é só caro para nós indígenas, mas é caro, né, para a gente pensar esse território, né, que é o território de Pindorama, e que, né, nos transformaram em brasileiros, carregadores de pau. Olha que sina, nós temos que ser explorados a vida toda com a marca do brasileiro, né, uma coisa terrível, né, que é o carregador de pau, né, pau-brasil, né, e a gente tem retomado essa discussão já há muitos anos, há mais de 15 anos, e aqui a gente, né, que é um território que a gente entende que é um território indígena, que tem uma marca profunda de resistência, né? Você estava falando da Cipe, estava falando do Cauê, né? Os cariris foram muito importantes, né, no processo de resistência aqui. Tem um processo histórico que eu acho que muda toda a compreensão da história desse território aqui, que é
a revolta dos bárbaros, né? Que os cariris tiveram uma participação importante, não só os cariris nessa parte aqui, mas os cariris tiveram nessa parte aqui que eu falo, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, né? Mas que a revolta dos bárbaros foi uma das resistências mais importantes no final do século XVII até o século XVIII, né? De 1670 a 1740 mais ou menos, e que foi uma determinação, resistiu por uma determinação, por conta que o Estado português tomou uma decisão de que iria ocupar esse território e que iria dobrar, né, os povos indígenas que estavam em resistência. Então foi uma das maiores resistências que ocorreu. Quando a gente estudar devidamente a revolta dos cariris, né, ou a resistência dos cariris, porque muda de nome, né, a Guerra dos Bárbaros muda de nome, porque foi da Bahia ao Piauí, né? Então é uma longa extensão de terra. Hoje a gente tem de território, a gente tem documentos, né? A Lei Mar, né? A gente tem pesquisado bastante a Lei Mar, de que foi uma decisão do Estado português, né? Foi uma decisão do Estado português de fazer essa guerra contra os povos indígenas, e esse processo de guerra fez também com que os povos indígenas pudessem se juntar. Todos os povos indígenas desses territórios se juntaram para combater, né, os invasores. Foi uma guerra muito importante, que é muito importante neste momento, né, os cariris estarem em todos esses territórios, no Ceará, no Rio Grande do Norte, aqui na Paraíba, né, em outros lugares do território de Pindorama, retomando a sua identidade, se organizando, né? Assim como, né, os diversos povos, né? Hoje tem um processo de retomada das identidades, né, de autoafirmação das identidades, que é um processo muito rico, né? Só para você ter uma ideia, a população indígena do último censo para esse dobrou. É a única população que dobra. As outras populações sobem 10%, 20%, mas não 100%. A gente saiu de 1.860 mil, 890 mil, e a última parcial já tinha 1.670 mil, né? Ainda não totalizou todos os indígenas, mas a última parcial estava em 1 milhão, né? 672 indígenas, né? Então dobrou. Então, e isso é importante no processo que nós nos encontramos, né? Esse processo que nós vamos entrar em discussão ainda nesse momento que nós estamos aqui, que é esse processo esse processo de destruição que vem ocorrendo, né? Que tem levado a essa destruição, né? O capitalismo oceno, dependendo de quem está falando, né? O antropoceno, né? Que é essa mudança geológica que tem causado, né, esse processo de aumento climático, e que tem provocado, né, diversas manifestações climáticas, e que o painel do clima, né, da ONU tem alertado que pode ser 2030 vai se tornar irreversível. Os próximos 4 anos a gente já vai ter um processo de aquecimento muito grande. Por que eu falo que os povos indígenas são importantes? Porque, né, a gente vive essa lógica antropocêntrica, que é uma lógica que o ser humano se autoriza, né, a destruir o planeta, desconsiderando as outras vidas do planeta, né? E os povos indígenas fazem uma síntese da relação, né, ainda com a natureza, né? É uma outra lógica, né? O antropomorfismo, né, que considera todas as vidas são importantes, não só a vida dos seres humanos, né? E que isso é importante para o equilíbrio do planeta, né? Então, nesse momento, afirmar a identidade, afirmar a ancestralidade, afirmar a relação com a natureza é revolucionário. Vocês já viram que Giva chegou com o gás todo aqui para estar entrando na pauta, que é a vida dele, né? A gente pergunta quem é Giva e ele já traz toda a ancestralidade de luta e de caminhada nesse processo como um todo. E aqui, Giva, acompanhando a gente, tem o Gerson de Uiraúna já mandando um alô, Cleiton, Nathalie, Hugo, Correia,
Bárbara, Janai, esse Janai está lá no sertão também, ou está por Bahia nesse período, Eliomar, só chegando gente massa aqui. Chique, tem um SIC, é difícil dizer algumas pronúncias aqui no Instagram, às vezes é a junção e às vezes quando vem uma palavra indígena fica mais difícil pra gente que não conhece a língua, né? Tá dando um salve pra Giva aqui, o Ciclo de Cura, Ciclo de Cura, com K, isso, dando um salve. E o Hugo, Giva, você pode recomendar leituras acerca da Guerra dos Bárbaros e sobre a etnia Cariri? O Hugo Planta perguntando, e Yara mandando também outro salve aqui para você. Mas antes da gente ir para essa, se tem essa recomendação em seguir, Giva, você fez aí esse resgate e você já nasceu no meio, compreendendo sua família e seu povo enquanto indígena, se reconhece mais à frente, e de qual povo indígena você faz parte? Então, a minha família nunca teve, né, dúvida, né, porque o meu pai da minha avó, a mãe da minha avó, né, a minha avó, né, a nossa família era reconhecida como uma família indígena, né, sempre foi reconhecida como uma família indígena. Agora a gente nasceu fora, né, longe da aldeia, né, da aldeia no território, né. E a gente tem composições, né, de povos diferentes, né? Há pouco tempo eu tinha muita relação com a minha avó, né, muita relação com a família da minha avó, e eu sabia, né, minha avó sumia e dizia, uns dias que a gente não lembra muito bem, eu era criança, e ela dizia que ia para Uricuri, e aí a gente falava, né, Uricuri. Eu achava que Uricuri era a cidade de Uricuri, né? E aí, em um determinado momento, eu perguntei para minha mãe, mas vó, vai para Uricuri? Aí a minha mãe respondeu, não, ela vai para Uricuri. Não vai para Uricuri, vai para Uricuri. Mas não respondeu nada, né? Mas desde muito cedo, a minha avó também dizia que a gente era dos indígenas de Águas Belas, né? Então a gente tem a nossa referência, sabendo de, pelo menos, a família materna de onde é. A família paterna, né, de Palmares, né, e em Palmares ali estava principalmente os Tabajaras e os Cariris, né? Então, e a família do meu pai, ela é indígena também, né? Então, mas eu tive mesmo convívio, aí eu tenho mais elementos, né, para falar da família da minha avó, então a gente nunca teve problema, mas ao mesmo tempo a gente também foi atacado muito pelo etnocídio, né? Essa coisa da negação, a gente não negava a identidade, a gente negava esse lugar, que era o lugar do indígena, né? Porque você tem todo o ataque de todos os lugares em relação aos povos indígenas, porque que é um projeto de Estado, você não ser indígena, né? É só pegar como é que a burguesia constitui essa sociedade, como é que a burguesia constitui o Estado, quais são os valores da burguesia. A propriedade privada é um valor. A burguesia admitir que existe indígena é admitir que ela né? Ela invadiu, ela roubou, ela matou, ela estuprou. Então ela precisa negar. E aí, para negar, ela tem que dizer, olha, você não é. Né? A burguesia diz isso, porque em admitindo, né, o indígena, ela vai admitir roubo, né? E que você veja como é interessante. Os povos indígenas são os únicos povos que sofrem um ataque permanente em relação à identidade. Tem vários projetos de lei no Congresso Nacional, né, dificultando a identificação indígena. Vários projetos. No período eu contei, tinha 4 projetos no Congresso Nacional. E ainda tem outras situações, né? Em várias situações, nós somos o único grupo social que, para ser reconhecido na sua identidade, precisa ser reconhecido 3 vezes. Nós somos o único grupo social que no cartório, né, se eu sair aqui agora e tiver um filho e for registrar ele com o nome do meu povo, eles não registram até eu fazer um processo. Olha só que coisa. Nós somos o único grupo social
que está nessa condição. E nós estamos nessa condição exatamente por causa disso, né? Porque a gente sofre um processo de etnocídio pesado. Um debate que se tem hoje... Não acabou, né? Não acabou. Um debate que se tem hoje, né, é da dimensão do genocídio e do etnocídio. Que o genocídio, ele é pesado, mas o etnocídio é a morte em vida. Então esse é um debate muito forte. Então todos nós somos afetados por isso. Veja só, Tássio, a USP ela foi montada, né, para pensar, para construir um pensamento nacional, construir uma identidade nacional, né? Você vê que os campos opostos do pensamento na USP tinha um único olhar em relação aos povos indígenas. O Oliveira Viana dizia, olha, os indígenas são sempre civilizados. Mas um outro cabra, né, que é importante também, dizia isso, Caio Prado Júnior, dizia a mesma coisa, que o indígena era sempre civilizado. Veja só que coisa. Então a USP, né, ajudou a forjar o nosso etnocídio. Ajudou a forjar o etnocídio. A gente pode pensar isso historicamente, como é que foi esse processo de etnocídio, né, que a gente pode dar outros nomes, né, a gente pode dar o nome de eugenia, a gente pode dar o nome de assimilacionismo, a gente pode dar vários nomes, né, vários nomes. Parte desse etnocídio, né, eu acho que ele remete já à pergunta do Hugo aqui sobre as referências, né? Sim. Porque você traz aqui pra gente que Sim. Quando tem algo a gente tem que ir além mapa, ser daquele Sim. período todo, e mesmo hoje a nossa história ela é muito difícil de ser contada e registrada como de fato deveria trazer a nossa história, né? Aí tá aqui o Francisco José entrou dando os parabéns pelo programa, pela importância do tema, o Samurai Cangaceiro, o Romero Guimarães chegando para acompanhar. Então nessa traz a USP uma referência muitas vezes dentro do campo popular, né? Traz essa questão da necessidade de buscar fora essas informações. Então, como ele traz para a gente aqui a pergunta dessa referência, existe uma referência bibliográfica acessível para quem queira conhecer essa questão específica dessa batalha do povo cariri aqui nessa nossa região do Nordeste? Tem. O Hugo me apertou sem me abraçar. Eu tenho esse livro, eu tenho um livro que é um livro muito importante, esqueci o nome do autor, porque eu tô escrevendo um livro que se chama Sangue de Terra e Sangue na Terra, né? A história, o rastro, né, do colono capitalismo aqui em Pindorama. E é interessante, porque em alguns deslocamentos pelo Nordeste, você vai no Ceará, você vai ouvir a versão dos cariris lá do Ceará sobre a Guerra dos Bárbaros. Se você vai na Bahia, você vai escutar os Paiaiá falando da Guerra dos Bárbaros, e todos falam da Guerra dos Bárbaros. É óbvio que hoje tem um processo de rediscutir a Guerra dos Bárbaros, né? De rediscutir o nome Guerra dos Sim. Bárbaros, porque quem deu o nome Guerra dos Bárbaros foram os portugueses. Por quê? Porque era uma autorização, né, para matar indígena, porque isso faz parte, né, daquilo que muita gente fala, que a escravização indígena foi uma escravização branda, que acabou no fim do século XVI, ou se não no século XVIII com a reforma pombalina, mas tinha uma prerrogativa, um precedente, sempre teve um precedente, que era o precedente, né, de fazer a guerra justa contra aqueles que não eram convertidos, certo? Que não eram convertidos. Então a Guerra dos Bárbaros, ela se encontra aí, né? E tem uma bibliografia, tem alguns historiadores muito importantes. Eu estou lendo vários, e estou lendo várias referências, né? Agora eu tenho uma biblioteca virtual que eu posso inclusive passar não só para o Hugo, mas para quem tem interesse, né, em acessar essa biblioteca, porque tem hoje... Você pode mandar inclusive uma foto ou um print para mim, que eu coloco nos stories para quem está acompanhando o nosso programa aqui, quiser pegar e ter essa referência, a gente coloca nos stories na sequência aqui, sem problema. Eu disponibilizo. E tem uma vasta publicação. Hoje, por exemplo, eu fico um pouco frustrado, né, porque tem uma vasta bibliografia que já deveria ter apontado para uma grande revisão histórica, seja, né, do ponto de vista, né,
do protagonismo indígena, né? Só para você ter uma ideia, Tássio, até meadas, mais da metade do século XVIII, o protagonismo da resistência nesse território era indígena. Em todo esse território de Pindorama era indígena, não tinha outro grupo social que fazia resistência. Quem fazia eram os povos indígenas. E depois, né, os povos indígenas recepcionam os escravos, contribuem, né, com as fugas às senzalas, porque os indígenas, os povos indígenas estavam nas senzalas também, contribuem com as fugas à senzala e abrem seus territórios para a contribuição multiétnica dos quilombos, né? E aí os quilombos são em territórios indígenas, a gente pega Palmares, né? A gente vai ver a história de Palmares, a fortificação é indígena, as armas são indígenas, o território é indígena. Agora, recentemente, na casa que vivia Zumbi, acharam urnas funerárias, e urnas funerárias a gente sabe que é hipócrita, entendeu? Então a gente tinha esse processo de resistência, e depois nos incorporamos a outras muita coisa para saber da nossa história, né, Gil? Pois é, a outras lutas de resistência, né? Caldeirão, a gente se incorporou a Canudos, a gente se incorporou, né, a essas lutas do começo do século, a luta dos trabalhadores, porque a gente teve um processo de proletarização com a SPI, né, que era Serviço de Proteção Indígena e Busca de Trabalhador Nacional, era o processo de proletarização dos povos indígenas, né? Nós fizemos a luta contra os processos expansionistas e desenvolvimentistas, contra os territórios indígenas, mas fizemos uma luta muito importante, nós fomos os principais protagonistas das ligas camponesas, que foi quem gestou, né, o MST, que está sendo hoje criminalizado, né? Então, nós sempre estivemos e sempre sofremos também a reação do Estado, né, Tássio? Porque a discussão a respeito, né, da violência da ditadura civil empresarial militar aqui, ela recaiu mais contra os povos indígenas. Foram mais de 8 mil mortos durante a ditadura. A gente vai verificar o número de mortos daqueles que resistiram diretamente é bem menor, e o número de indígenas é bem maior. Agora, recentemente, né, morreu o Marcelo Zelic, que foi um companheiro que recebeu, né, no dia que ele recebeu o relatório Figueiredo, né, estávamos eu, o Sassá Tupinambá, ele, o Cachopinha, que foi encontrado o relatório Figueiredo no lixo do Museu do Índio no Rio de Janeiro, na aldeia Maracanã, né? E aí o Cachopinha foi entregar para o Marcelo, e o Marcelo foi uma das figuras importantes, né, para trazer à luz essas mortes dos povos indígenas do período da ditadura. No período da ditadura e no que antecedeu a ditadura. E o projeto do Marcelo, eu até fiz uma entrevista com ele na TV em Baú, foi que era necessário fazer, né, uma comissão da verdade permanente para os povos indígenas, né? Era esse o projeto que o Marcelo e o Armazém da Memória estavam tocando nesse momento, né? Infelizmente o Marcelo morreu, que foi um grande porta-voz aí, né, para denunciar esses crimes aí contra os povos indígenas. Vocês que estão chegando agora aqui na 104,9 no seu carro, em sua casa, enquanto está fazendo a sua atividade física, ou que está acompanhando pelas redes sociais, pelo nosso Instagram, está ouvindo Giva falar com a gente sobre povos indígenas. Agora, nós estamos aqui quase na metade do nosso programa e a gente não entrou diretamente no tema que a gente se propôs a conversar, e isso não é um problema. As informações que estão vindo aqui são extremamente pertinentes e importantes para nós, e eu entendo, Giva, que de certa forma já está trazendo essa discussão, né? Sim. Porque se a gente vai discutir aqui sobre povos indígenas em meio urbano, quando a gente fala de ditadura, não foi só dentro dos territórios que aconteceu essa perseguição, né? Quando você traz a sua história com a sua família, indo para outras cidades, para outros espaços, já é parte desse tema. Mas estruturalmente, enquanto discussão, né, o que representa, o que significa a gente estar discutindo aqui os povos indígenas dentro desse contexto urbano, né? Que destaque é essa? Que diferença é esse assunto quando a gente fala de povos indígenas?
Eu acho que não tem muita diferença, né? Primeiro porque a gente precisa entender, né, que esse território ele é indígena, né? Nós estamos em regiões urbanizadas, né? Então esse território é indígena. Tem um parente lá do Rio de Janeiro, o Fernando Tupinambá, que ele sempre alerta isso, né? Não foram as aldeias que invadiram a cidade, foram as cidades que invadiram a aldeia. Então, eu acho que essa é uma primeira questão. A outra questão é que eu acho que a gente está vivendo, né, uma crise civilizatória sem tamanho, né, e a ética, o pensamento indígena, né, ele é fundamental, né, Tássio? Quem que vai repactuar essa relação? Quem que vai contribuir para trazer os elementos de repactuação para a natureza? A gente precisa repactuar, né, porque a gente está num processo de destruição do planeta. Mas permita só voltar um pouco, como funciona, como está pensado essa discussão em torno de demarcação, por exemplo? Já que quando a gente tem a demarcação, então, todo o nosso território é território indígena, compreende, tem um acordo, reconhece essa história sem nenhuma dificuldade. Mas, por exemplo, o povo tabajara, eles se organizam, tem um cacique, né, em cada aldeia, e tem um cacique também para os não aldeados, os que estão organizados aqui dentro da cidade, especialmente em João Pessoa, né? E quando a gente pensa nessa discussão em âmbito nacional, como tem algum destaque com relação a isso, além da demarcação de território, algo que garanta algum tipo de direito, falando nesse contexto urbano, que não é nessa demarcação? Ou não existe uma discussão em torno disso? Então, tem algumas questões, né, Tássio, que a gente está fazendo, inclusive, né? Primeira questão, por exemplo, o processo de organização dos povos dos indígenas, né, que estão em diáspora, que foram desterritorializados, que estão, né, nas cidades. Uma indicação que a Joênia Wapichana deu e que ela tem um projeto de lei nesse sentido, é que quem está fora das aldeias, né, quem está nas cidades, que se organizem em associações, né? Aqui a gente está organizando a aliança étnica, né? Então esse é um espaço que a gente, hoje temos mais ou menos 50, 60 pessoas, mais ou menos, que a gente tem articulado neste grupo, né? Essa é uma questão. A outra questão, Tássio, que não é possível, né, qualquer grupo que se constitua não aponte para o apoio, né, para a luta de quem está fazendo a disputa do território, né? Aliás, essa luta ela é potencializada, né, com a organização, né, dos indígenas em contexto urbano. Então, acho que essa é uma questão. Agora, estruturalmente, né, Tássio, a gente também tem que trazer outros elementos. Qual é o elemento, né? A gente sabe que o capitalismo ele se reproduz e a sua lógica de reprodução ele se dá pela acumulação primitiva permanente. O que está acontecendo com os Yanomamis agora? Se não é acumulação primitiva e outros territórios, o que está acontecendo com os Guarani Kaiowá, né? O que está acontecendo com os Kayapós? É acumulação primitiva. E aí a gente precisa discutir estruturalmente. Os zapatistas nos ensinaram isso, falaram, nós não queremos só discutir território, nós queremos discutir projeto de humanidade, porque se a gente não discute projeto de humanidade, uma ilha não sobrevive. É essa a questão que está colocada para nós. E aí eu acho que tem uma contribuição. Qual é a contribuição? Tássio, quem primeiro identificou que estava acontecendo alguma coisa de errado no planeta, quem foi? Foi os Yanomami. Está acontecendo alguma coisa, né? E aí está traduzido no livro do Davi Copenauer, A Queda do Céu, não é isso? Que a gente vai ver lá na década de 80, ele estava falando, por isso que todo mundo ficou pirado, o mundo ficou pirado com os Yanomami, que já estavam prevendo esses processos de mudança na década de 80, né? E quem tem feito um esforço muito grande de aprofundar esse debate, por exemplo, do ponto de vista filosófico, teórico, né, é o Ailton Krenak, por exemplo. É um outro grande teórico que tem, né, se debruçado, olha, essa vida é inútil, né? A gente não pode dar esse sentido que a gente está dando
né? Quando a gente desconsidera as outras vidas no planeta, a gente vive em uma sociedade em que a gente é prisioneiro, né, de uma forma de reproduzir a vida que causa sofrimento, causa morte, causa desastres ambientais da monta que tem acontecido, né? E o que os povos indígenas estão apontando? Olha, a gente precisa viver de uma outra forma. Essa forma aqui, olha, é autodestrutiva, né? Tem uma frase do Schopenhauer muito interessante, que ele fala o seguinte: olha, agora somos nós que estamos sofrendo, mas quem está provocando isso contra nós vai chegar neles. O que está acontecendo na Europa? O que está acontecendo nos Estados Unidos? Por que a Europa está preocupada com as mudanças climáticas nesse momento? O número de pessoas que têm morrido na Itália, o número de pessoas que têm morrido na França, né? E que principalmente são as pessoas mais velhas, né? E que a Europa está desesperada com o que está acontecendo, né? Então, eu acho que tem um conjunto de questões, né, que a gente precisa aprofundar esse debate e aprofundar a importância dos povos indígenas, né? Eu espero que vocês, assim como eu, estejam se sentindo aí extremamente contemplado e aprendendo mais e mais e mais. E mais do que aprender, Giva, a energia dessa história e dessa contextualização que você traz, ela é muito, muito intensa, sabe? É muito intensa, anima muito. A gente consegue, eu pelo menos aqui, estou ampliando em 1000 vezes a perspectiva desse olhar, né? Dessa representatividade, do que a gente se propôs a conversar hoje aqui, quando você trouxe esses 2 pontos lá, trazendo a conversa sobre a conferência, e estou vendo que foi mais que acertado, né? E quem está chegando só agora, aí no seu rádio, aí na sua casa, no seu carro, aqui no Instagram, logo às 8 horas, assim que acabar essa nossa conversa, já vou deixar esse vídeo lá que está passando aqui também pelo meu Instagram, já vou deixar ele publicado no meu Instagram. E já digo para vocês que tem a TV Embaú, que o Giva é aí um dos fundadores, dinamizador desse processo, que vocês podem conhecer mais, escutar outras entrevistas, acompanhar outras discussões em torno dessa temática indígena, que é temática nossa enquanto povo, já que a gente está em um território aqui que foi ocupado e invadido, que pertence a esse povo, né? Nós somos moradores aqui nessa jornada. Giva, para quem quiser realmente conhecer mais aí, o que é essa TV, ela vem de onde, surgiu como, onde as pessoas podem encontrar e conhecer mais. Já eu trago aqui uma pergunta que a gente tem aqui do Hugo, que ele quer ouvir você falar sobre outras questões também. A gente já há muitos anos, né, a gente vem fazendo essa luta, né, primeiro a gente fez muito no começo dos anos 2000, a luta de apoio aos Guarani Kaiowá, que era o povo que estava mais sofrendo a ação, né, do agronegócio. A gente organizou algumas expedições, articulou sindicato, partido, grupos interessados em fazer uma luta ali no território Guarani Kaiowá, no Mato Grosso do Sul. Nós fizemos 2 expedições e estimulamos que fizessem outras expedições. As expedições que nós fizemos tinham como perspectiva, tinha inspiração dos zapatistas, né? A gente queria estimular que nos territórios Guarani Kaiowá tivesse sempre presença de pessoas de tudo quanto é lugar, né? A gente queria também articular a Europa para que se formasse um escudo humano de proteção aos Guarani Kaiowá, como aconteceu, né, com os zapatistas, né? Teve um escudo humano que protegeu os zapatistas da ação do exército mexicano. Então era essa a nossa perspectiva naquele momento. Mas também, né, já apoiando também os tupinambás, né, no sul da Bahia, que teve um processo extremamente violento ali, né, e que ainda hoje ocorre esse processo com eles, com os Pataxó, enfim, né, ali no sul da Bahia. Então, e a partir disso nós fomos discutindo outras questões e realizamos em 2012 o Tribunal Popular da Terra, né, para discutir terra e territorialidade.
E esses processos que nós fomos fazendo, nós fomos registrando todos, nós temos registro de todo esse processo, né? A gente discutiu os megaprojetos, as cidades, as mudanças nas cidades, né? A democratização da terra, a demarcação de terra, né? Nós conseguimos construir uma síntese importante e sempre tivemos essa preocupação de fazer o registro, de ir aprofundando, de colocar para fora o debate, né? Que o debate não ficasse para dentro. E óbvio que com as redes sociais surgindo, né? A gente nunca pensou nisso muito organizadamente, a gente sempre pensou de forma dispersa. Mas chegou um determinado momento, há uns 3 anos atrás mais ou menos, inspirado numa outra experiência que a gente participou também, que era a TV Pitamuia, que um grupo organiza lá em São Paulo, que foi fundada pelo Sassá Tupinambá e a Cristina. A gente fundou a TV Embaú para tentar aprofundar alguns aspectos que nós achávamos importantes, principalmente os aspectos teóricos relacionados aos povos indígenas. Claro que a gente não fica só nos aspectos teóricos, né? Mas o aspecto teórico é importante para que a gente possa ter uma dimensão e possa sair desse lugar, né, que a gente se encontra de compreensão a respeito dos povos indígenas, né? Então é um pouco daí essa preocupação de ter esse canal de comunicação que consiga fazer, né, uma síntese que vá para além daquilo que nos foi permitido. Porque o que nos foi permitido olha, vamos discutir o território, não vamos discutir projeto de humanidade, né? E aí a gente está dizendo, não, assim, né? Quem foi que estabeleceu que a gente só deve discutir isso? Quem foi que estabeleceu que a nossa contribuição é limitada, né? Quem estabeleceu isso foi esse pensamento, que é um pensamento hegemônico, que a gente não concorda com ele, nós discordamos dele, e nós fazemos a luta, né, a partir do canal, mas de outras ações concretas, como essa articulação dos indígenas em contexto urbano. E onde encontrar a TV? @TV Embaú, vai encontrar tanto no YouTube como @TV Embaú, vai encontrar no Instagram, nos 2 lugares, pode procurar @TV Embaú que vai achar. Agora os programas eles estão no YouTube, né? No Instagram a gente só chama para o YouTube, né? Nossa. E o Hugo ele está dizendo aqui, Giva, eu gostaria de ouvir sobre a primeira conferência livre dos povos indígenas em contexto urbano da Paraíba e das principais propostas que saíram dela. Quais órgãos públicos devem apoiar? Então, a primeira conferência indígena em contexto urbano da Paraíba foi assim, um processo muito importante, né? Até porque teve no fazer, no construir, no efetivar, teve uma participação muito grande das pessoas que participaram. E a gente construiu uma metodologia que foi uma metodologia muito feliz, porque tinha uma perspectiva, né, de intervenção, envolvimento da comunidade, se não a comunidade não chegou em peso, mas chegou, né, principalmente os curumim da comunidade, né, querendo ver aquelas pessoas estranhas que estavam ali, né, foi Pitbull, né, então os meninos e as meninas participaram ali junto com a gente, né, e as famílias ficavam meio que olhando, mas isso foi uma intervenção direta na comunidade, né, discutindo a questão ambiental, né, o lixo, e fizemos ações no sentido de limpeza, mas fizemos ação do ponto de vista, né, da educação ambiental, fizemos reflorestamento em uma mata que está sendo degradada lá, né, que é uma coisa terrível. A gente fez um processo de reflorestamento. Essas foram ações que deram uma outra cara da metodologia e fizemos um processo de debates, né? E nesses processos de debate que nós tivemos, algumas questões nós aprofundamos mais, outras nós aprofundamos menos, e eu penso que a gente vai, né, aprofundar ao longo do tempo, que a gente também está, né, vai se consolidando mais ainda enquanto grupo, mas a gente discutiu as questões relacionadas à educação, as questões relacionadas à saúde, as questões relacionadas à educação, saúde, comunicação,
muita discussão que nós fizemos em relação à questão de gênero, né? Então essas questões nós discutimos bastante. Nós escrevemos uma carta que foi muito participada, inclusive todo mundo chegava lá e dava a contribuição, e lemos coletivamente, fizemos as mudanças que foram necessárias, que, né, apontava todas as contradições desse mundo que nós estamos vivendo e que a gente precisa de ações emergenciais, né? Porque a gente está vivendo num momento, né, emergencial, de emergência climática, né? A gente precisa ter a dimensão do que é isso, porque diz respeito à nossa existência. E aí, uma das propostas que nós fizemos de unidade, né, para os grupos que tenham preocupação com esse momento que nós estamos vivendo, os partidos de esquerda, os sindicatos, os povos indígenas, os quilombolas, os movimentos, a gente construir, né, uma conferência popular, né, do clima, que eu penso que é fundamental. A gente precisa pensar nela, mas precisa pensar nela coletivamente, né? A gente vê a emergência, sentiu a emergência, mas é importante que todos nós estejamos juntos nessa discussão, porque eu penso que, além de ações que nós podemos fazer, né, uma conferência nessa monta, ela vai impactar do ponto de vista da consciência, né, das pessoas, para que as pessoas comecem a pensar mais sobre o que está acontecendo, né? Porque parece que a gente está vivendo, né, aquele filme, né, Não Olhe para o Céu, né? O céu está caindo e ninguém quer olhar para o céu, né? E se a gente não olhar, a gente vai seguir o mesmo caminho que esse filme, dá o desfecho que esse filme dá, né? Está caindo um monte de meteoro, né? A ciência diz, está caindo os meteoros aí, ó, vai destruir a Terra. E aí os negacionistas ficavam dizendo, não olhe para o céu, não olhe para o céu. E aí quando as pessoas olharam para o céu, era tarde demais, porque o céu estava caindo mesmo, né? E é muito perto da gente, né? Não é algo como muitas vezes se fala em crise climática, se fala em meio ambiente, e algumas pessoas acham que é algo muito distante, né? O impacto disso na vida da gente. E quando a gente vai aqui para a nossa Paraíba, a gente sente diretamente o contexto e o impacto dessas consequências, né? Seja o que o prefeito quer fazer aqui de alargar, desmontar, enfrentar o meio ambiente, querendo alargar as nossas praias. A gente já sabe do desastre. Seja quando nós vamos para o nosso sertão com um argumento de energia limpa, né, com a energia eólica, que além de matar muita fauna, não deixa o povo dormir. A energia solar, com placas que estão tirando o território da agricultura familiar e desmatando a caatinga, que é outro ponto que eu sinto que é muito pouco falado. A gente fala muito em Pantanal, fala muito na nossa floresta amazônica, na Mata Atlântica, e pouco se fala sobre a nossa caatinga. E as consequências dessa devastação, ela já está nos atingindo. A gente olha para essas chuvas, quando a gente olha para esse aspecto que eu disse lá das renováveis, então tem alguma perspectiva, já tem alguns grupos nesse rumo de construção dessa conferência? Como está se pensando em fazer essa articulação? Então, eu queria só lembrar aqui que a gente teve na execução da conferência, na contribuição da conferência, nós tivemos o apoio da Universidade Federal da Paraíba, né? O Departamento de Antropologia foi muito importante, né? Principalmente o Estevão Palitô, né? Ele foi bastante importante. Nós tivemos também o apoio da FUNAI aqui, né? Então, também esses órgãos, né, devem ser envolvidos, enfim, já enviamos inclusive o documento. Mas então, a conferência, né, Tássio, é de responsabilidade de todos nós. Você fez o apontamento de determinadas questões, eu andei aí esses tempos aí, andaram me chamando para discutir o Abril, e eu andei indo para o sertão e fiquei assustado, né? Principalmente com a energia eólica, né? Que está impactando terrivelmente, né? Principalmente os morcegos, que são polinizadores, né? E que são importantíssimos, né? Mas mais do que isso também.
Mas a gente precisa, né, coletivamente, a gente fez o chamado, né, e a partir desse chamado, né, nós vamos reforçar esse chamado com os diversos grupos, pedir uma reunião com o Cacique Carlinhos ali de Barra de Gramame, né, para a semana que vem, para a gente poder conversar um pouco sobre isso e outras questões, querendo conversar com outros caciques aqui mais próximos, tentar ver quem que pode fazer as pontes com os caciques potiguara também, mas outros movimentos, né, a gente também tem tentado aproximar, tentado enviar esse documento para outros movimentos, para que a gente possa começar a construir, né, porque a gente fez o chamado da emergência, agora a articulação tem que ser uma articulação nossa, coletiva, né, e aí eu penso que é fundamental um momento, eu penso que um seminário, estava pensando muito nisso, que um seminário para esse chamamento inicial da conferência, ele é fundamental, né? Envolvendo todas essas forças políticas que têm preocupação, né, com o que está ocorrendo, né? É fundamental que a gente possa fazer o quanto antes. É que a gente acabou, Tássio, de fazer a conferência. Acabamos de fazer a conferência, teve o encontro do Chucurus, né? O pessoal foi no encontro do Chucurus, está impactado ainda, foi um grupo lá, está impactado ainda, está fazendo um processo de elaboração sobre isso. E a gente ficou de fazer uma reunião nossa por esses dias, talvez até o fim de semana a gente faça a reunião. Então a gente precisa pensar também como é que a gente vai viabilizar essa articulação. Né? Essa articulação. É verdade, é algo que mexe com todo o povo, né? E não só todo o povo da capital, não só todo o povo da Paraíba, que a gente está falando em impactos que dizem respeito ao mundo inteiro, né? O mundo inteiro. A gente vê espécies chegando pelo mar aqui que em tese não era para estar chegando no nosso litoral, a gente vê espécies entrando em extinção. Tem algumas coisas que são grandes caricaturas, né? Eu tive com minha companheira lá na Chapada dos Veadeiros e a gente vê algumas espécies de aves que a gente sabe que já esteve em tão mais locais do nosso território e hoje a gente olha e aponta como né? Olha lá, de tão raro que é, de tão devastador que é esse tráfico de animais, de tão devastador que é o ataque à vida, né? A gente tem parente, o Sassá Tupinambá faz observação de pássaro, é um sofrimento. Ele vai, né, ele tem catalogado, tem percebido as mudanças de rota, alguns grupos de pássaro que não mais, né, circulam naquela região, que é na região sul do estado de São Paulo, né? É terrível, né? As pessoas não dão conta, né, do que significa esses processos, né? Porque mudanças estão ocorrendo e com um impacto muito grande, né? E que vai impactar a vida das pessoas, né? A gente talvez seja um pouco mais resistente, entre aspas, né? Porque as pessoas que são mais vulneráveis, né? As pessoas pobres, né? As mais vulneráveis são as pessoas pobres, né? Já estão sofrendo e vão sofrer muito mais esse processo, né? Vai se agravar o ecocídio, né? Com essas mudanças, enfim, né? A gente precisa olhar para o céu, né? Precisa olhar para o céu. Diva, hoje eu pulei a parte das notícias aqui, que geralmente eu fico no bate-bola com as notícias também, com os entrevistados, com as entrevistadas, mas tanto porque você tem uma entrevista logo depois daqui também, como por conta de estar muito gostosa a conversa aqui, muito bacana estar com você nessa noite de hoje. Eu preferi seguir a nossa conversa mesmo, sem interromper com outras questões, por mais que tenha uma relação direta com a discussão. Eu passo para você, né? Eu já agradeço por você ter topado estar com a gente aqui hoje, por esse momento tão agradável, de tão fácil acesso na linguagem para quem está nos ouvindo na rádio, para quem está nos ouvindo no Instagram. Então tá com você para você se despedir, dizer como e onde encontrar o Giva aí nas redes, nos espaços, conhecer mais desse guerreiro. Primeiro eu queria agradecer, né, Tássio? É importante, né? Eu tinha um compromisso logo depois,
Eu pensei que fosse um pouco mais tarde, mas não é logo em seguida daqui mesmo, né? E é também online, aí fica um pouco difícil mesmo de negar, né? Mas eu achei importante, tanto é que eu acordei a semana passada assustado, achando que era a semana passada, né? Eu falei, sei quando é que né? Dado a importância que a gente entende que esses espaços, né, são, né? Então, obrigado aí pelo convite, né? E a gente, né, acho importante a gente ir pensando, né, esse mundo, que mundo que nós queremos. Nós sabemos que esse mundo não cabe à humanidade nesse mundo, né? Esse mundo cabe à burguesia está ali fazendo os bunkers na Nova Zelândia, está procurando outros mundos para destruir o planeta, né? Essas pessoas que detêm a riqueza do planeta, né? Detêm 6 pessoas que detêm mais de 50%, né, do que ganha metade da riqueza que tem metade do planeta. Essas pessoas estão aí construindo bunker. Teve um ano que a economia do bunker, eles estão criando cidadelas, né? E teve um ano que a economia do bunker foi 6.000% no ano, né? Agora estabilizou, está em 2.000% a economia do bunker, né? Eles já dizem, olha só, isso é muito importante, eles dizem que a nossa destruição ela está dada. A gente é que tem esperança de reverter isso, mas eles não têm essa esperança. Eles vão continuar devastando e atacando. Então... exato. E é por isso que o Elon Musk aí, né, nos destrói a natureza, nos destrói a nossa subjetividade no Twitter e diz que vai encontrar outro mundo para ele ir embora, né? É isso que ele faz. E os super ricos, né, acreditam que o renascimento do mundo é na Nova Zelândia, e eles vão fazendo mais bunkers lá, de cidadelas, né? Então, essas pessoas que, né, são a burguesia, né, elas já deram de barata a nossa existência. Então, nós precisamos nos organizar para resistir a isso e dizer que esse mundo, né, não cabe a eles, não cabe a minoria da minoria, né? Cabe à maioria. Então, nós que somos a maioria queremos viver de uma outra forma, queremos reproduzir a vida de uma outra forma e não reproduzir, não viver do jeito que nós temos vivido, né? Entregado o nosso tempo, a nossa existência, a nossa saúde, né, para essas pessoas, né? Então a gente tem que pensar de que forma que nós queremos viver. Bom, para finalizar, né, na TV Embaú. Vocês podem me achar através do Instagram, e eu acho que eu tenho trazido várias questões para a gente refletir na TV Embaú, né, que diz respeito a essas questões que a gente está conversando aqui, mas também a gente tem feito cursos e tem disponibilizado na TV. Tem um seminário muito importante que nós organizamos, né, com a TV Tamuia, que é o seminário sobre paredismo, que virou uma referência, né? A academia hoje discute, né, o seminário sobre paredismo. A gente está sendo estudado pela academia, né? O pessoal do Rio de Janeiro está estudando. Achava que quem tinha organizado o seminário do paredismo tinha sido as universidades. Aí descobriram que não, que fomos nós que organizamos. Agora tem um grupo de estudo lá, estudando o seminário e querendo conversar conosco. Então, está lá na nossa plataforma, né? Quem abre é o Ailton Krenak, né, no nosso canal, né, e outras figuras, né? Foi intenso. Então, no canal tem uma série dessas discussões que a gente está colocando aqui, né? Então é isso, Tássio. Eu queria agradecer muito a você. Eu já estou aqui chamando o carro para poder ir, porque senão eu já estou desesperado aqui. Mas é isso, Tássio. Muito obrigado, viu, pelo convite aí, pela prosa também, que eu achei muito boa também, muito agradável mesmo. Valeu, Giva, gratidão aí por sua participação. A gente segue aqui no nosso programa ainda por 5 minutinhos e, como o Giva disse, nós que lute, porque eles já estão aí se emparedando, se protegendo, construindo suas mega casas, seus quartéis, os bunkers. É aquela história que a gente vê nos filmes de fim do mundo, onde o pessoal se fecha num lugar assim para sobreviver e o resto do mundo morrer. Pronto, os bunkers são isso aí, é disso aí que Giva está dizendo, e os ricão aí, a burguesia, sabe disso, quer que a gente se acabe, quer que a gente morra, e a gente tem que resistir, refazer, reestruturar, preservar. Daí a importância dessa conversa de hoje que nós tivemos com o Givanildo da Silva, com o Giva da TV Embaú, onde você pode conhecer muito mais.
da Aliança Étnica da Paraíba. E aí eu dou um salto agora, eu dou um salto para sexta-feira dessa semana, gente. Sexta-feira dessa semana nós temos a primeira noite do Festival de Música da Paraíba. Foram 159 músicas inscritas, passaram 30, são 15 apresentações na sexta, 15 no sábado. Na sexta-feira, a 14ª música a ser tocada lá em Cajazeiras, nas eliminatórias, Guardar e Aguardar. É uma canção minha e de Lívio Brandão, que eu estou muito feliz e muito empolgado por estar participando no Festival de Música da Paraíba. Vão passar 6 músicas na sexta, 6 músicas no sábado, e no sábado seguinte, dia 4, tem a final aqui na nossa Paraíba, na nossa capital, com votação popular inclusive para essas músicas que estão